Eu acho que eu vou pegar essa arte aqui do Lohan Fernando, que ele mandou 2 artes aqui, uma de um papagaio com pernas e o outro de uma lagartixa amarela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele diz o seguinte: boa tarde, Marco, tudo bem? Bom, essas são 2 artes que eu finalizei recentemente para commissions. Pode postar à vontade. Eu queria saber se você consegue ver alguma falha perceptível em algum fundamento e coisas que eu preciso estudar para melhorar a qualidade do meu trabalho. Obrigado pela atenção e um abraço no Baluzinho. O Baluzinho, ele não gosta muito de abraços, tá? Mas eu vou tentar... Vou dar um beijinho no Baluzinho, pode ser? Um beijinho. Um beijinho ele gosta. Não se importa. Bom, vamos ver, cara. Sempre tem coisas pra gente melhorar, né? Eu sou daquela visão que a gente vai estar sempre evoluindo pro resto da nossa vida. Então eu vou tentar ver alguma coisinha aqui que pode te ajudar a fazer umas artes mais legais, assim. Mas o seu trabalho tá bem maneiro, mano. Tá bem maneiro o seu trampo. Vendo de forma superficial, eu já tenho algumas ideias, mas eu vou tentar ver com mais profundidade aqui no teu portfólio, pode ser? Ó, pra quem não lembra, ele participou lá do Ratoeiro, nosso clássico, briefing. Ratoeiro, que a galera desenvolveu nos desafios do nosso Discord, né? Já faz tempo demais esse Ratoeiro, né? Tá na hora da gente fazer alguma coisa diferente, né? Eu lembro bem disso aqui. Aqui algumas artes, né? Fanart de The Bazaar. Certo? Commissions. Legal. Que bonitinho. É bem legal você oferecer, né, tipo, pras commissions que você faz, essa opção mais chibi. Muito bonitinho. Eu não vi com muita frequência esse tipo de arte aqui no portfólio da galera que faz furries. É um diferencial, não é? Ou eu tô enganado, galera? Me digam aí. Eu não vejo muitos chibis furries. Me parece algo bem especial. Me lembra Digimon, sim. É, Digimon, Pokémon, é tudo a porta de entrada, né, pra esse universo aí, furry. Não é? Olha que bonitinho isso aqui. Eu detesto prancha horizontal no ArtStation, tá? Devo confessar, porque a gente não consegue ver o que tá acontecendo. Por exemplo, eu quero ver esse bumbumzinho de longe e não consigo. Tá vendo? Ele perde a resolução. Muito legal o seu trabalho. Eu gostei bastante das artes mais estilizadinhas que você faz. Esse aqui parece o dragão do Gui, né? Ótimo. E aqui temos as 2 outras artes de ilustração. Seguinte, mano. A minha percepção do seu portfólio. Você tem um desenho de personagens que ele é sólido, né? Que ele funciona. Tem a questão ali do público que você tenta atingir, que acho que tá funcionando. Tem os diferenciais que eu gostaria que você até explorasse mais. Que é essa versão bem estilizada, das versões mais chibi, bem cartunesco, que eu acho que... Cartunesco no sentido quase mangá, né? Que eu acho que faz muito sentido de você brincar mais com isso, porque é... Pra mim, vendo, né, eu não conheço muito desse universo, mas pelo que eu já tive contato aqui, especialmente com a galera da comunidade do nosso Discord, é um diferencial. Eu não vejo muitas pessoas fazendo essas versões chibi, bem estilizadonas, tanto quanto eu vejo nesse tipo de estilo. Talvez seja por causa da bolha mesmo das pessoas que acabam entrando na nossa comunidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você acaba explorando nas ilustrações, pelas poucas que eu vi, você acaba explorando pouco perspectiva. Todos os personagens que eu vi que você fez, você acaba fazendo bem pouco uma distorção de perspectiva. É claro que as imagens que você fez, elas não pedem tanto isso, né? Mas olhando, já que você perguntou, né, de alguma falha ou algo que me chama a atenção, é que no teu portfólio realmente não tem muitas explorações de perspectiva, certo? Todos os personagens que você fez são personagens que são bonitinhos, são bem desenhados, mas... Tirando esse aqui, e mesmo assim não é tanto, a gente não tem uma sensação muito de profundidade, de esforço, de aproveitamento do espaço tridimensional, da profundidade das artes, né? É sempre só um personagem posandinho. E quando o personagem vai estar
interagindo com o cenário, esse cenário ele é muito, muito, muito simples. Tipo, esse aqui, que a gente também não vê muita distorção de perspectiva nas próprias flores, que eu sei que é uma arte mais antiga, né? Comparado com as que você mandou agora pra gente. Mas tá vendo? Eu vejo essa lacuna. Vamos chamar de lacuna, que é melhor, né? Os seus personagens todos, eles estão parecendo muito um bonequinho onde a gente mexe de forma bidimensional os membros, né? Tipo, então o bracinho dele, ele vai estar sempre meio de lado. Deixa eu trazer a câmera aqui, ó. Ele vai estar sempre meio de lado, fazendo esse movimento aqui, ó. E o outro bracinho fazendo esse movimento aqui. Mas nunca a gente aproveita essa profundidade, essa relação de profundidade que a gente poderia aproveitar. De novo, eu entendo que a questão das commissions, elas não pedem tanto por essa profundidade. Mas se você quiser estudar algumas outras coisas e ajudar até na evolução do seu próprio desenho, eu acredito que estudar perspectiva e desenho de figura humana e tal, explorando essa questão da profundidade, mal não vai fazer. Vai te fazer muito bem, porque você vai poder trazer até para suas commissions ou ilustrações cenários melhores. Entendeu? Então eu acho que você solidificando esse tipo de conhecimento vai fazer com que você possa explorar outras possibilidades dentro da ilustração, né? Agora, indo direto para as artes que você enviou aqui, falando de pintura, elas também estão bem funcionais, mas eu tentaria explorar um pouco mais a tridimensionalidade das pinturas também, né? Tipo, tem algumas decisões legais em alguns pontos, mas em vários momentos eu sinto que você está pintando os objetos de forma individual e não pensando no todo. Isso tem muito a ver com entendimento da luz e até o que eu falei, né, da luz tridimensional, né, de pensar esses volumes como algo unificado e não como algo individual. Então eu vou fazer um pequeno pentover aqui, bem rápido para você, só para ver se faz sentido o que eu tô falando, para ver se eu consigo demonstrar isso para você. Eu vejo que você teve um carinho a mais, né, nessa região aqui do rostinho dele. Eu vejo que você teve um carinho a mais, porque a gente tem uma sombra projetada muito importante nessa parte do pescoço, né, que ajuda a gente a entender a volumetria aqui do rostinho dele, e isso ficou super legal. Mas em outros lugares, eu acho que faltou bastante disso, né? Tipo, por exemplo, nessa ombreira aqui, eu sinto que faltou bastante da sensação de tridimensionalidade, saca? Eu tenho muita dificuldade nesse lance de pensar no todo. O Pedro Tumuli ali comentou no chat, né? E aí, é o seguinte, cara. Isso, provavelmente, você vai precisar estudar mais desenho de observação de natureza mesmo, né? Da natureza morta. Mas tem a ver também com o jeito que você produz a ilustração. Se você começa fazendo as famosas flats, né? Que você separa elemento por elemento e depois que você faz essa etapa de flat, você começa a pintar elemento por elemento, grandes são as chances de você fazer isso que eu tô falando, de ficar separando os elementos de forma individual ao invés de pensar no todo. O jeito que eu gosto de fazer, não quer dizer que é uma regra, é pensar na sombra de tudo primeiro. Então eu faço as flats e por cima de todas essas flats eu crio uma camada de multiply ou de hard light. Eu gosto mais de hard light, né? Mas eu sei que muitas pessoas usam multiply por cima de tudo. E aí eu sou obrigado a pensar a luz de todo o meu personagem. E aí você tem duas maneiras de trabalhar isso. Ou você pinta a sombra, assim, tipo, com o pincel mesmo, né? Tipo, e você vai pintando a sombra de tudo e tal, etc. Ou você preenche a camada de uma cor no multiply. Então vamos supor que eu vou pintar a sombra aqui desse personagem, ó, com essa cor aqui, certo? Aí você coloca no hard light ou no multiply. Vamos mostrar no multiply que é mais fácil. E aí você vai apagando a luz. Desse jeito, você é obrigado a pensar aonde a gente tem luz e aonde a gente tem sombra, só que de todos os elementos ao mesmo tempo. Obviamente é mais legal você deixar isso aqui num clipping mask direto no seu personagem, né? Então você trazer aqui um clipping mask para evitar ficar borrando, né, os cantinhos da pintura, é super legal. Mas tá vendo que desse jeito eu sou meio que obrigado a pensar a luz de tudo? Vamos supor que eu quero fazer essa luz meio superior, levemente frontal. Ó.
Desse jeito é como se você estivesse fazendo uns cálculos, quase como se você fosse um programa de 3D mesmo, de render, que você vai ser meio que obrigado a pensar onde que a luz está batendo e onde ela vai ser refletida. Obviamente aqui eu estou exagerando, né? Eu estou fazendo uma luz bem contrastada, que não é o caso, mas esse primeiro passo, ele é muito bom para você encarar esse braço do personagem, por exemplo, como um grande cilindro. Vai ter as suas distorções, né? E tal, mas isso aqui seria um jeito bem simples de fazer. Aí a pergunta da Sarah, as flats nesse caso estariam na cor da luz? Isso pode ser. É melhor você, nesse caso, já prever que você vai ter que fazer flats mais claras, né? Já iluminadas, digamos assim. Mas a potência desse tipo de processo de pintura é que você justamente consegue voltar nessas flats ou voltar nessa sombra e mudar a cor. Então eu vou travar aqui a transparência dessa layer e eu posso mudar a cor dessa layer, né? Então vamos supor que eu quero fazer agora um pouco mais pro violeta as sombras, entendeu? É um processo que a gente chama de não destrutivo. Esse processo, quando você tem as flats por baixo. Pra quem não sabe, as flats, galera, é uma layer em que você basicamente vai preencher. Vamos supor que tem essa ombreira aqui. Você vai selecionar essa ombreira e você vai preencher ela de uma cor meio aleatória, só pra você poder pintar ela depois, né? Ó, isso aqui seria uma flat da ombreira, por exemplo. Mas isso aqui pode ser qualquer cor, né? Se você já planejar e já pintar a sombreira com uma cor como se ela tivesse iluminada, é uma forma legal. Depois você cria uma layer de multiply por cima de todas as suas flats, e aí você vai pintando a sua sombra de forma individual. É que nesse caso que eu tô fazendo aqui é só um exemplo de uma luz que eu selecionei, mas eu literalmente posso fazer essa luz de qualquer maneira. Vamos supor que eu quero fazer uma luz lateral aqui agora. Vai do seu fundamento, vai de você entender essas formas. Ó, vamos supor que agora é uma luz mais lateral. E nesse processo, você não precisa pintar sempre com a mesma luz, né? Óbvio. Você pode ajustar e adaptar isso para cada imagem que você está fazendo. Ó, tá vendo como agora a luz é mais lateral? Faz parte do processo, né? E depois disso ainda você volta pintando, arrematando as transições. Você não vai deixar desse jeito, você vai trabalhar por cima disso, melhorando a pintura e tal, né? Eu tô sugerindo isso porque é uma questão de processo, mas lembra que eu falei lá atrás? Para você melhorar nisso, é importante que você faça alguns estudos de natureza morta, de pintura de observação de natureza morta, tá? Então, por exemplo, ontem mesmo eu fiz aqui nas lives um estudinho de natureza morta. O que eu tava tentando aprender aqui? Eu tava tentando entender a luz. Eu tava testando um tablet, né? Mas eu tava tentando entender a luz. É uma luz bem difusa, difícil. É uma luz difícil, né? Que eu não tenho uma luz direta no meu objeto, né? Mas você vai perceber, pelo time-lapse, que eu começo com uma base, que seria a minha flat aqui, ó. Que é bem simples, tá? É bem rudimentar isso que eu tô mostrando pra vocês. Mas tá vendo que eu fiz basicamente uma flat? Esse é o pensamento. Fiz uma flat, que é a cor de tudo. E eu começo a pintar a sombra, ó. Eu pinto a sombra de tudo. Depois eu vou fazer os detalhes ali, né? Trabalhar mais no highlight, trabalhar nos planos, repassando tudo. Mas você viu que eu começo pelas sombras? E isso pode ser para qualquer outro tipo de personagem, tá? Vou pegar outro exemplo aqui para vocês. Ó, um outro exemplo de uma ilustração que eu fiz. É um retratinho que eu fiz, né? Eu acredito que eu comecei dessa mesma maneira que eu tô falando para vocês, ó. Eu tinha o desenho aqui. Eu fiz as flats primeiro, então eu fiz a seleção... Deixa eu ir apagando aqui, ó. Ó, eu tinha o desenho, né? Aí eu fui fazendo as flats. Depois eu fiz a sombra. Tá vendo? Essa sombra, eu fiz ela numa layer normal. Eu não fiz nem no multiply, tá? Eu provavelmente tava tentando pintar num processo mais parecido com o tradicional. E aí, tá vendo que eu editei a flat por trás? Ó, eu fiz uma transição de cor aqui. Tá? Próximo do nariz tá mais laranjinho, tem um pouquinho de vermelho, né? Próximo do lábio também. Esse foi o primeiro processo. Separei as cores principais e depois eu coloquei a sombra por cima, ó. Depois eu fui renderizando, fui avançando a pintura aqui, ó. Fiz isso aqui provavelmente, depois eu fiz isso. Coloquei as luzes secundárias. E eu tô mostrando tudo isso pra vocês, não é porque
eu acho que ele precisa mudar o jeito que ele faz, mas pode ser uma coisa que ajuda a pensar essa iluminação como um todo dentro do personagem dele, porque eu vejo muito isso em outros portfólios, né? Tipo, a gente vê, por exemplo, esse cinto muito bem renderizado, e aí a gente vê essa partezinha aqui super bonitinha, bem pintada, só que elas não estão com uma luz natural. E essa luz natural, essa artificialidade da pintura, ela vem por causa de você não pensar as coisas como um todo, como um objeto sólido, entendeu? Mas sim, você pensa elas de uma forma individual, entendeu? É mais isso, o feedback, tá? Mas de forma alguma eu quero desmerecer o trabalho, o processo do Lohan. Só tô comentando coisas que podem ajudar ele. Lembrando, então, perspectiva pode ser muito bom para você trazer cenários mais interessantes e complexos para suas ilustrações e isso elevar o nível delas. E trabalhar nas suas pinturas de uma forma onde você entende mais o todo. Então, fazer mais estudos de still life, né, de natureza morta. Não é de fotografia, não é desenho de observação de fotografia que eu tô falando. É estudo de natureza morta, você observar o que você tá pintando, tá? E tentar trazer num processo onde você pensa essa luz de um jeito só, de uma vez só. Que isso com certeza vai facilitar a tua vida na hora de fazer as suas ilustrações de personagem, tá bom? Isso pode ser mais difícil, galera, só um adendo, tá? Esse processo ele não é muito bom caso o seu cliente seja muito exigente e fique pedindo muitas alterações. Porque se você estrutura um processo com muitas layers, mais difícil fica você modificar essas suas layers depois que você avança na pintura. Porque você viu o jeito que eu pintei ali, né? Se eu tiver que... Ah, não, agora ele é de um jeito completamente diferente. O chapéu dele é outro. Ferrou. Eu vou ter que juntar todas as minhas layers e começar do zero a pintura por cima de tudo. E aí depende da sua habilidade também de conseguir fazer isso, tá? No meu caso, se eu estivesse fazendo isso, provavelmente eu teria que apagar esse chapéu e eu faria direto numa layer por cima de tudo, tá bom? Beleza? É isso. Valeu, mano. Obrigado por ter enviado aí a arte. Beleza? Simbora. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube e você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.